De volta aqui com vocês, o nosso bom dia aí para Luciana, para o Sidney, para Maria Cauane, opa, Fabiana aí de Goiânia também, para o Rafael, para Maria Cauane, para Fátima Campelo também que está acompanhando a gente, para a turma aí de São João da Canabrava, enfim, para todos vocês o nosso bom dia e vamos que vamos aqui continuar falando da responsabilidade nas relações comerciais de consumo, tá? E olha aí, pessoal, nós estamos vendo aí, né, a questão do fato do vício ou o fato do produto. Então, na legislação consumerista, né, nós temos aí explicado que consiste do produto ou serviço. Vamos pegar aqui a canetinha, né, ou a marca-texto aqui. Consiste, né, produto ou serviços defeituosos, para a fim de caracterização da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, né, considera lá no artigo 12, parágrafo 1º, que considera defeituoso o produto que não manifeste segurança que deveria, observada sua apresentação, seu uso e o risco presumível, bem como a época em que ele foi colocado no mercado. Tá lá, artigo 12. Né? E mais ainda, né? Coloca lá no parágrafo, inciso 2º do parágrafo 1º, que determina como defeituoso produto que não contenha dados ou que contenha dado insuficiente ou inadequado acerca da utilização e risco, e até aqueles que são vinculados em meios publicitários devem ser apresentados com todas as informações necessárias. Tá? Prevista essa previsão, está lá, das informações lá no artigo 31 do CDC. Bom, então veja só, não basta o produto, você ter lá, pode até... Aí assim, tá lá no produto que está dizendo, vamos pegar aqui um produto que pode ser até um pouquinho arriscado utilizar, né? Yara, você me corrige se eu estiver errado, tá? A Yara aqui é a nossa técnica aqui, né? Nossa diretora de imagem. E eu estou pedindo auxílio a ela aqui, porque ela deve compreender mais do que eu. Veja só, tem um produto que as mulheres, muitas mulheres usam, que é aquela, como é que chama? Aquela chapinha, né? Ou então o secador que emite um jato de ar quente, não é isso? Nas pessoas. Ou então a chapinha, aquela coisa quente. Assim, se não tiver informação de qual é o procedimento que tem que ser para utilizar esse equipamento, ele pode causar uma queimadura na pessoa, não pode. E isso, pessoal, essa informação, ela tem que constar lá no modo de uso. Inclusive, pessoal, essa informação aqui, ela tem que estar colocada lá no meio publicitário. Imagina você estar fazendo uma divulgação lá de secador e tudo mais, e chapinha e tudo, mas você não está colocando que esse produto, ao ser utilizado, precisa observar as instruções relativas, porque pode causar dano. Tem que estar, inclusive, lá na propaganda. Tá? Ou então lá um tipo de medicamento. Tá? Tem um medicamento que tem lá. Vocês podem ver, em todas as bulas dos remédios, tem lá, contraindicação. Não tem? Tem. Olha, o exemplo da chapinha, a Yara aprovou, tá? Ficou aprovado que tem que ter essa informação, porque pode ocorrer de situações em que a pessoa, né, hoje o homem também usa a chapinha, né? Pode acontecer de ter uma queimadura. Muito bem. Também tem jovens, né, que faz muito negócio de tatuagem, não faz? Por exemplo, algumas mulheres gostam de colocar silicone nos seios, né? Então, quando for colocado isso, tem que justamente ter essa informação que pode ter algum problema futuro. A tatuagem pode ter problema futuro? Pode. Então, tem que ter essa informação. Bom, exemplificando para vocês aí, ó, botando aí o fato do produto e o fato do serviço. O fato do produto, como exemplo para vocês, eu tenho um aparelho de ventilador, um ventilador, cuja hélice desintegra
ocasionando ferimento no consumidor, bem como os casos dos aparelhos celulares cujas baterias explodem, causando queimadura ou dano no consumidor. Isso é fato do produto, tá? Por isso os ventiladores colocam aquelas telas, né? Aquilo ali não é enfeite não, pois aquela grade não é enfeite não, é justamente para proteger disso aqui, né? Ou então, nós temos aí a situação que é impossível mencionar os alimentos estragados que podem causar intoxicação. Você foi comendo num lugar, o alimento estragado pode ter intoxicação. Agora vamos analisar o fato do serviço, né? Por exemplo, lá, usar uma tinta tóxica, né? Usar um verniz, ou então, quando você vai fazer a pintura dessas portas metálicas, alguma coisa assim, né? Aí usa umas tintas, tem um cheiro forte, não tem? Tem. Verniz e tal. E isso, pessoal, olha aqui, pode causar uma intoxicação. Quer dizer, então fez um serviço, fez a pintura lá e causou um problema. Ou então vai fazer uma detetização na casa, né, da pessoa, para acabar um pouquinho com problemas, baratas e outros insetos, né? E aí, foi usado uma dosagem muito acima, né, do que seria normal, e aí provoca uma intoxicação nas pessoas. Então aí é o fato do serviço. Então, pessoal, o fato do produto é o próprio produto mesmo que causa o problema, ou então, no caso do serviço, é uma coisa que decorre do serviço que foi feito. Distinguido bem aí o fato do produto, o fato do... né? E aí, pessoal, a responsabilidade principal, né? Seja ele fato do produto, fato do serviço, a responsabilidade principal é voltada ao fabricante do produto, produtor, construtor, importador do produto. Então, se eu comprei lá um produto e esse produto está com problema, vamos dizer, o fabricante lá do ventilador, então o que? A responsabilidade principal é lá do fabricante. Mas aqui o comerciante responde de forma solidária, conforme está previsto lá no CDC. Mas pode ser que haja necessidade de fazer algumas averiguações, principalmente quando o comerciante não conservou adequadamente os seus produtos perecíveis. Isso aqui é muito comum, pessoal, você ter em supermercado, alguns mercadinhos, que comercializa frango, essas coisas assim, congelado, e ele não tem lá um freezer adequado para conservar. Ou quando o fornecedor não puder ser identificado. Está lembrado lá daquela da loja de suprimento? Você pode comprar, por exemplo, a farinha, essas farinhas que é vendida aí nos mercados, né? E que tem lá um saco de estopa, ou então um outro tipo de saco, pode ser aquele de amianto, um saco desses de 60 quilos, que está lá e você não consegue identificar quem é o fornecedor. Simplesmente o comerciante chegou lá e colocou, não é ele que é o responsável. E qualquer outro produto que é fornecido sem identificação clara do fabricante, do produtor ou consumidor. Então, na situação de ter toda a identificação do fabricante e tudo mais, o responsável principal é o fabricante. Mas responde de forma solidária, conforme está. Mas aí há necessidade de fazer verificação, porque se caso o comerciante não segue essas 3 regras, ou seja, né, armazenar adequadamente o produto, ou deixar forma que identificar o fornecedor, o fabricante, né? Então isso aí, se ele seguiu essas regras, bem, se ele não seguiu, ele é o principal. Mas acontece o seguinte, o comerciante é responsabilidade solidária, ele que atendeu diretamente o cliente, não é isso? Então ele ali, ele como responsável solidário, ele vai resolver a questão com o seu cliente, né?
Porque aí ele resolveu porque ele não quer causar prejuízo ao seu cliente, agiu de boa fé com o cliente, então você, olha, isso aí foi problema lá do fabricante, mas eu vou resolver contigo aqui. Resolveu lá, só que assim, o comerciante não vai ficar com prejuízo, porque ele tem o direito de regresso que está previsto lá no artigo 13, parágrafo único, que diz lá, né, do chamado de direito de regresso, isso é, né, a parte que efetivamente ressarcir o consumidor pode acionar os demais responsáveis, né, consoante a sua participação no dano. Então ele pode depois chamar o fabricante para pagar. Agora sim, para vocês memorizarem aí, né? Olha aí. O comerciante responde de forma solidária com o fabricante. Cadê? De forma solidária com o fabricante, produtor, tudo mais, né? Que não conservou o produto perecível, o fabricante não pode ser identificado ou o produto não trouxe informação suficiente. Responde de forma solidária. Então, nós podemos dizer que nas relações consumeristas, a responsabilidade do fornecedor independe da comprovação do elemento culpa, cabendo ao consumidor provar apenas o dano, a conduta do agente e o liame entre a conduta e o dano. Né? Lá o Teodoro, né? Mas assim, nós temos três elementos aí, né? A prova, o dano, provar aqui, ó. O dano, a conduta ou a forma de agir do agente e a relação, né? O nexo entre a conduta e o dano. O que é esse nexo da conduta e o dano? Assim, eu queimei sofri uma queimadura na cabeça, decorrente lá do uso da chapinha ou do secador. Esse aí essa conexão que tem, né? No nexo, né? Mas temos exceções a essa regra e vamos ver a exceção, né? Exclusão de responsabilidade. Hein, professor? Já vem com exceção, né? Vem. Né? Previsto lá no parágrafo 3º do artigo 12 do Código do Defesa do Consumidor, a exclusão de responsabilidade pelo fato do produto, quando o fabricante, construtor ou produtor, importador, alternativamente provar que não colocou o produto no mercado. Ou seja, entrou um produto pirata aí no meio. Aí o fabricante, não, isso aí não foi eu que fiz. Mas ele tem que provar isso. Tá? Tem muito. Né? Os produtos que eles chamam similar, alguma coisa assim, né? Também, o fabricante também tem exclusão, que ele colocou o produto no mercado e não há defeito. Né? O produto, né? Ou a culpa é exclusivamente do consumidor ou de terceiro. Por exemplo, você comprou um liquidificador, ou então você comprou uma chapinha, está lá fazendo o teu cabelo, tudo fazendo o alisamento do cabelo, e pum! Uma super descarga elétrica na rede e pá, queima o aparelho, queima a tua rede todinha, e você sofre uma queimadura no cabelo. A culpa foi de quem? Do fabricante da chapinha? Não. Foi da companhia de energia elétrica que deixou ir uma sobrecarga que causou esse dano todo. Tá? Ou então, o fabricante lá vende produtos alimentícios, né? O fabricante lá aí vende pizza, a carne para hambúrguer e tudo mais. E lá no supermercado ou no mercadinho
não acondiciona de forma adequada, ou seja, deixa lá até fora do freezer, essas coisas, né, o produto lá. E aí o produto se estraga e causa problema lá para o consumidor. Ora, o fabricante lá do frango congelado ou o fabricante lá da pizza ou do outro da carne de hambúrguer entregou o produto em boas condições para o comerciante, só que o comerciante não guardou o produto direito e aí esse produto estragou e está dando problema. Aí a culpa não é mais dele. Exceção, né? E exclusão, né, da responsabilidade pelo fato do serviço. Ali foi do fato do produto, agora do fato do serviço, né? Parágrafo 3º do artigo 14 estabelece que o fornecedor do serviço estará isento de responsabilidade nas hipóteses nas quais provar que o prestado serviço, o defeito é inexistente. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aqui, vamos dizer assim, fez um serviço lá de manutenção no veículo, freios, testado, verificado e tudo mais e tal, que o carro, né, não tem problema de freios nem nada. E aí, ocorre um acidente, e aí o camarada quer ir lá culpar a oficina, porque a dizer lá, não, mas o... E aí vão fazer o teste, né? Fazer os testes das análises e ver o seguinte, olha, o motorista estava embriagado, não foi ele que bateu o carro, foi outra pessoa que bateu o carro nele, ele estava parado, e aí veio um sujeito lá no sinal, dando marcha ré e buf, bateu nele. Não foi ele que bateu na traseira do outro, foi o camarada que veio de marcha ré e bateu. Ele nem usou o freio. Ou então, culpa exclusiva do consumidor, que vamos dizer, o camarada bate o carro porque quer, né? Como apareceu alguns casos aí, nos camaradas até com problema de relacionamento com as suas ex-mulheres, e chega lá e bate o carro, tentando... Não, a culpa não é do fabricante, né? Foi o camarada que usou lá. Quanto à inversão do ônus da prova, né? Pessoal, veja só, para você ter a previsão lá no Código Civil, diz que você tem que provar o problema. Só que aqui, no Código de Defesa do Consumidor, aquele encargo que é de produzir a prova para o juiz, na análise do caso concreto, o consumidor se diz, olha, eu não tenho condições técnicas para analisar que o carro deu problema porque falhou o freio. Eu não entendo de mecânica. E isso, quando ele chega lá e diz que o consumidor diz que não entende de mecânica e pede ao juiz assim, olha, seu juiz, eu não sou mecânico, eu não tenho como provar que o carro estava com falha no freio. Peça a esse fabricante que ele prove que o carro não tem problema no freio. E aí o fabricante é que vai ter que analisar. Responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, né? Bom, aqui, pessoal, está relacionado, né, aos vícios quanto à qualidade, à quantidade, né? E que venha, ou quando seja verificado, né, que um defeito, né, uma coisa torna imprópria ou inadequada para a utilização, e que ainda diminua o valor conforme previsto, né? Ou que ainda diminua o valor conforme previsto lá no artigo 18, né? Seguinte, aqui, pessoal, nós estamos falando de qualidade mesmo, né? Você vai comprar essas carnes de hambúrguer, né? Ou queijo ou presunto no supermercado, né? E aí pode estar lá o produto estragado lá na gôndola, né? Isso é vício do produto.
Ou então outros problemas que pode ter, a chapinha que veio lá com curto-circuito, né? Vale conferir aqui o artigo 18, né? Os fornecedores de produtos de consumos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com a indicação constante no recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitada, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza, podendo o consumidor exigir substituição da parte viciada. Estão lembrados do nosso caso? O camarada comprou lá o 900 gramas, mas a embalagem só veio 500 gramas. Vício do produto ou serviço. Está bem aqui, né? Colocado aqui, que não verificou a quantidade suficiente. E assim nós temos que são dotados de vício do produto ou serviço que diverjam dos indicados no rótulo, embalagem, recipiente ou mensagem publicitária. Pessoal, veja só. Aqui nós estamos colocando para vocês que assim, o rótulo diz uma coisa, mas há uma diferença do serviço ou produto que vem. É a quantidade. Nessa hipótese, nós podemos dizer que tem vício, né? E o consumidor pode exigir, né? Dentro de um prazo de 30 dias, né? Né? Pedir que seja reparado, ou seja, pedir que o produto seja substituído por outro da mesma espécie em perfeitas condições. Que a quantia paga seja imediatamente restituída ou devolvida com correção monetária sem prejuízo da apuração de eventuais perdas e danos. Então aqui, pessoal, não se exclui a ação judicial de perdas e danos. Você recebeu uma coisa e não era aquilo, o camarada tem que te devolver imediatamente a parte que é diferente e ainda mais, ele tem que fazer a reparação de perdas e danos. Ou então fazer um abatimento proporcional. Né? Se eu comprou lá que era 900, entregou 500 gramas, ele tem que ou dar as outras 400 gramas, ou então ele... E pessoal, e quando vocês... Detalhe para vocês, né? Se caso vocês façam uma coisa disso, tenha assim, que usar essa questão de ressarcimento, faça por escrito, tá? O acordo todinho, porque depois o cliente pode mudar de ideia, ir para a justiça e te cobrar a diferença de forma diferente, embora você tenha feito um acordo, né? A responsabilidade por vício de qualidade, consumo, também, né? Desde que os produtos tornam impróprios, né? Ou reduz o seu valor, bem como o serviço está destoado do que foi anunciado. Foi anunciado uma coisa e está sendo entregue outra, né? O consumidor pode, né, exigir que o serviço seja reexecutado, se possível sem custo adicional, e que a quantia paga seja restituída imediatamente, com correção monetária, sem prejuízo da apuração de eventuais perdas e danos. E haja abatimento preço proporcional. Né? Muito parecido com o outro, né? Para vocês fazerem uma reflexão aí, né? Você conseguiria pensar aí uma situação em que possa ser configurada a responsabilidade por fato do produto ou serviço e a responsabilidade por vício do produto ou serviço para destacar essas diferenças? Pense aí, reflexão para vocês, tá? Então aí é para vocês imaginarem como é que fazia o enquadramento disso aí. Bom, o artigo 26 do CDC tem direito de reclamar por vícios, né, aparente 30 dias, ou seja, decai, né, 30 dias vocês, né? Isso aqui para bens não duráveis.
Ou seja, o que? Eles são aqueles produtos, né, que tem um período maior, né? Aqueles que são de curto período de tempo, né? Consumo imediato, né? Como alguns produtos de higiene, alimentação, né? E aí é de 90 dias para bens duráveis. Então, 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis, ou seja, aqueles que são um período mais longo para consumo, né? Por exemplo, aqui, ó, computadores, automóveis, celular. Então, você tem até 90 dias para ir lá reclamar. E esses prazos, né, eles se iniciam a partir da entrega do produto ou término do serviço. Então, vimos aqui uma situação que é, no caso aqui, de vício aparente. Vamos colocar bem destaque aqui. Vício aparente, tá? E no caso de produtos duráveis aqui, 90 dias. Exemplificando aí, né? Você fez um serviço como serviço durável, a pintura de um imóvel, uma detetização com prazo estipulado para o serviço de assistência técnica, ou seja, né, que se espera razoável duração do serviço. Como serviço não durável, observa-se que a faxina, a lavagem do automóvel, né, com efeitos de perduração por um período mais curto. Então tem uma situação de uma pintura de uma casa, e que é mais durável, e aqui uma faxina, uma lavagem do carro que é mais curta. Responsabilidade civil decorrente da relação de consumo é um dever de reparar por danos eventuais causados. Tá? Trata de uma reparação de feito essencialmente patrimonial. A reparação aqui é patrimonial. Mesmo que o dano moral se configure, né? Que o dano moral possa ser configurado e convertido em uma indenização pecuniária, né? É interessante vocês verem que o CDC prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilidade. Ou seja, se você tem lá uma empresa que o camarada está dizendo, não, mas o juiz pode ser assim, não, negativo, né? Vamos despersonalizar, responde você, dono da empresa. Né? E aí, ó, é isso aqui que a gente está dizendo, que o juiz pode, né, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade que está praticando prejuízo ao consumidor. Né? Principalmente quando ocorrer, né, abuso de direito ou excesso de poder, infração das disposições legais, por ato ilícito, bem como a violação de estatutos e contratos sociais. Essa desconsideração também será efetivada quando houver falência ou estado de insolvência ou encerramento da atividade empresarial. Pessoal, aqui é o seguinte, significa o quê? O camarada decretou, pediu falência da empresa, tal, fechou a empresa, e você está com o problema. Imagina você comprou um carro, né? E aí o camarada fecha a empresa lá e você está com um problema naquele carro lá. Está com vício, cheio de problemas. Não. Aí o juiz desconsidera e considera aí, pega a pessoa física que era o dono da empresa que fechou. Também no caso de grupos econômicos controlados ou empresas controladas ou por outro, respondem de maneira solidária. Tá? Então, se tem a empresa tem várias empresas, aí tinha lá uma empresa lá que era um supermercado, e esse supermercado vendeu o problema, mas aí fechou o supermercado, mas ele tem o quê? Tem uma concessionária de carro, responde solidariamente, porque faz parte do grupo, né? Também são solidárias as empresas que atuam em consórcio, né? Principalmente, pessoal, quando tem algumas obras muito grandes, né? Tipo a construção de uma hidrelétrica, uma coisa assim, uma estrada, aí se forma um consórcio para poder fazer aquela obra. E aí pode acontecer. Responde solidariamente também. Tá? Uma regra fundamental, né, está presente lá no parágrafo 5º do CDC, do artigo 28, né,
que desconsidera a personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer sempre que essa constituir, de qualquer modo, obstáculo ao dever de ressarcimento de prejuízo causado ao consumidor. Então, está aqui previsto isso, né? Além dessa responsabilidade patrimonial, né, decorrente dos ilícitos, o fornecedor de produtos e serviços também pode responder na via administrativa, né, no caso de órgãos públicos, com órgãos públicos competentes. Tá? Pode ter que responder também administrativamente. E também, né, o Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de sanções, ou seja, punições por cometimento de infrações. Essas infrações aqui, ó, né, pode prever também que seja aplicada punição. No caso, pode ocorrer a apreensão do produto, inutilização do produto, suspensão temporária da atividade, cassação de licença de estabelecimento ou de atividade, interdição total ou parcial do estabelecimento, imposição de contrapropaganda, ou seja, direito de resposta, e multa. Isso aí são punições que podem ocorrer lá para o fornecedor. No caso da aplicação de sanções, né, depende de processo administrativo para que faça a apuração disso, tá? Nesse processo pode ter, aí tem todas as previsões de penalidade, com direito de discutir judicialmente também, né? Não implica que encerrou e não. E também o CDC prevê também, no artigo 61, uma série, né, a partir do 61, uma série de infrações penais cujos crimes contra as relações de consumo, né? Vocês podem perceber aí, então, que quando ocorrer o problema, temos 3 vias que o consumidor, que o fornecedor pode estar responsabilizado: civil, administrativo e penal. E veja só, para vocês, né? Pasmem nisso, né? Uma não exclui a outra. O que é isso, pessoal? Pode ser que tenha lá um processo administrativo lá e ter alguns impedimentos lá nas esferas junto com os governos para funcionamento do comércio, alguma coisa. Civilmente pode ir lá para fazer o pagamento dos danos lá, reparação dos danos e tudo mais. E penalmente pode ter pena de reclusão, né? Então, as 3 vias aqui, né, pode acontecer no consumidor. Agora que você está bem preparado, não tão bem preparado, né, nessas práticas de proteção da relação consumerista, nós vamos, né, praticar um pouco. Né? É hora da gente praticar um pouquinho aí, que já vimos muita coisa interessante, né? E aí, estão preparados já? Estão preparados? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Né? Eu não trouxe aqui uma relação de perguntas para vocês, tá? Eu trouxe um texto, colocando uma situação, e vocês vão achar as perguntas no meio, tá bom? É como se vocês estivessem lá no trabalho, né? Lembra lá no começo que a gente falou para vocês, né? Você lá é o sócio da empresa lá de suprimento e aconteceu um problema lá com o cliente e tudo mais, em que um produto estava lá tendo a informação que era 900 gramas, mas foi entregue o pacote e o cliente percebeu que estava com problema e que tinha isso apenas 500 gramas. Aqui não é quilograma, né? É gramas, né? Gramos, né? E aí, nessa diferença todinha aí, vimos que tinha 400 gramas só. Nós vimos também que esse consumidor falou lá com o funcionário, né, para que resolvesse o problema, buscasse uma alternativa, né, e que fosse de forma justa. E o funcionário disse para ele que nada poderia fazer. Né?
Ah, mas só que o cliente, pessoal, ele tinha convicção do que estava a fazer, né? Ah, o cliente foi atrás da indicação, mas não tinha indicação de fornecedor, não é isso? E aí, o cliente viu que a coisa estava ficando assim, toda fora de rumo, pegou, pediu assim, eu quero falar com o responsável, você é vendedor aí, ó, tá fora, você já tirou teu time fora, eu quero falar com quem resolve. E você é o sócio administrador que tem que buscar uma solução. Você foi chamado para isso lá. Né? Diante dessa situação, perante o cliente, você deveria avaliar a conduta do funcionário, considerando seu acerto ou não diante da legislação consumerista. Isso é o que você precisa saber fazer. Né? E agora com vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês aí identificar os problemas, tá? Vocês vão identificar os problemas e a partir, primeiro identifica a questão aí com o funcionário, depois vamos identificando os outros problemas e quais seriam as consequências, né, que poderiam ter e qual é o caminho que vocês vão sugerir, tá bom? Vamos dar aí. Pessoal, como isso aí é bastante longo, né? Vão dar 5 minutos para vocês aí pegar essa primeira parte aí de qual é a relação com o funcionário primeiro, tá? Analisar aí a conduta do funcionário primeiro, tá? 5 minutinhos aí.
De volta aqui com vocês. E aí, pessoal, qual foi a situação? Comportamento aí do nosso querido funcionário, né? Veja só, pessoal, né? O funcionário ali queria tirar o corpo fora, né? Da loja, né? Percebemos aí, né? Deu para perceber que o funcionário não agiu de maneira acertada, de modo que ele precisa ser instruído, ou seja, né? Preparado, treinado, bem como os demais que possam estar eventualmente colaborando ali na loja, para que não se repita esse tipo de situação mais. Ou seja, a loja ali, né, o funcionário não pode agir dessa forma com o consumidor, porque o consumidor estava sendo prejudicado. Tá? Então essa é a primeira parte que a gente tem que ver aí, certo? Vocês viram aí direitinho essa primeira parte, que é a necessidade, né, de preparar o funcionário, assim como outros, né, funcionários também precisam ser preparado para que possa agir adequadamente. Então, pessoal, um curso semelhante a esse que a gente, uma aula semelhante a essa que a gente passou para vocês hoje, passar para para os seus funcionários aí, instruindo para dizer para eles alguma coisa. Bom, mas agora é o seguinte, também temos a situação em relação ao produto. Vou voltar à tela, né? Vamos voltar à tela aqui para vocês, onde está a questão, porque aqui, ó, nós temos aqui a situação que o produto comprou 500, 900, só tinha 500, então tinha uma diferença aqui de 450 gramas, certo? Veja que a embalagem lá estava informando, essa proteína importada, né, estava informando que tinha lá 900 gramas, mas na verdade não estava isso, né? Então, essa informação não está. Então aí, pessoal, eu quero que vocês analisem essa situação. Agora o aspecto agora analisado do ponto de vista dessa situação, à luz lá do vício, né, do fato do produto, né? Tá? Façam análise à luz do fato do produto para que vocês possam responder essa parte da questão. Vai ter mais outras partes ainda, né? Não identificar as outras? Vamos identificando, né? Então, vamos aí por parte. Vamos aí com vocês aí a uns 3 minutinhos suficiente por essa parte.
Então, pronto, e aí? Chegaram à conclusão? Então, pessoal, vimos aí que a questão do funcionário, é isso? Que não agiu de forma adequada, que precisa ser treinada, né? Mas agora é o seguinte, já até colocamos aí essa necessidade do funcionário ser treinado, mas continuamos aí, né? Nós vimos aí que trata de uma hipótese, né, de responsabilidade de vício do produto, né? Então, nós estamos ali com a situação da hipótese, né, de responsabilidade de vício do produto, porque nós tínhamos um produto que foi vendido como sendo 400 gramas, 900, mas tinha só 500 gramas, né? E o comerciante ali, no caso o funcionário, pensou que não seria responsável solidariamente, mas na verdade é, né? Nós temos lá previsto, lá no artigo 13, a responsabilidade solidária, pois assim, ali ó, teve dificuldade, ou não pôde identificar o fornecedor. Não tinha na embalagem, né? Lá no texto a gente falou que não tinha na embalagem, não conseguia identificar o fornecedor. É problema, né? Bom, em princípio, né? Alguma solução deve ser empreendida. Nós não vamos estar com o problema lá do fornecedor, né? Mas na ausência do fornecedor, precisa ser resolvida essa questão, não precisa? Precisa, né? Já sabemos aí que a loja é responsável solidária, né? E está lá previsto no parágrafo 3º também, do artigo 3º, parágrafo 1 do CDC, que existe o direito de regresso, ou seja, eu comprei daquele fornecedor, eu vou resolver a questão com o meu cliente e vou abrir um processo com direito de regresso para o meu fornecedor. O problema, se for como trata de um produto importado, o problema se lá o teu fornecedor ele já tiver evaporado. E aí você vai ficar numa situação difícil, tá? Então, o que você fizer, o ressarcir para o teu consumidor, você pode acionar os demais participando dessa cadeia. Vamos dizer que você está comprando esse produto de um importador, então você tal, né? Eu não identifiquei quem é o fabricante que está lá no exterior, mas eu identifiquei aqui que é o importador fulano de tal, que eu sei que eu comprei dele. E aí você vai atrás do teu importador, né? E pega isso, né? E tendo essa possibilidade, você pode acionar aquele que participar da cadeia produtiva do bem viciado, inclusive o distribuidor ou importador, né? E a fim de apurar quem realmente deve ser ressarcido. Aí, se você não tem lá, você comprou do distribuidor, você aciona o distribuidor e pronto, né? E aí o distribuidor que se vire lá de onde ele comprou, né? Mas aí nós temos aqui que perante, vamos pegar de outra cor que vai ficar melhor, perante o consumidor, a loja tem que responder integralmente, né, com o dano, tá? Então, agora você já sabe que você vai resolver a questão com o teu cliente, mas você pode depois buscar o teu direito de regresso, ou seja, acionar o teu fabricante lá. Mas agora é o seguinte, que você vai fazer com o cliente? Já vimos, entendemos bem aí a questão do vício do produto, o funcionário, mas e agora com relação ao cliente? O que você vai fazer? Então vou dar para vocês aí mais 3 minutinhos para que vocês possam ver quais são as alternativas que vai resolver com o cliente, porque até agora você entendeu o problema. Sabe que tem que treinar o funcionário e sabe que o problema está aí e que você também tem responsabilidade solidária nessa história, tá bom? E você precisa resolver com o teu cliente. Qual é a tua solução? Então, vamos dar aí 3 minutinhos para isso.
De volta aqui com vocês. E aí? Pensaram como resolver com o cliente? Porque uma coisa é você entender. Agora você precisa dar a solução para o cliente, né? Mas quanto ao consumidor, você poderá resolver, né, essa situação da seguinte forma, né? Está previsto lá no artigo 18. Está previsto no artigo 18 do CDC. Uma vez que constatado que é vício, né, vício no produto, o consumidor pode exigir alguma das opções. É o consumidor, tá? Exigir alguma das seguintes situações, né? Você pode esclarecer para ele que ele pode fazer isso, né? Na hipótese de o vício, né, não ter sanado, no prazo máximo de 30 dias. Aqui nós estamos falando de um produto que é um produto não é um produto durável, um produto não durável, né? O pacote do suplemento alimentar. Que o produto seja substituído por outro da mesma espécie em perfeitas condições. Então, você poder resolver lá colocando assim, olha, tem um produto aqui que é o mesmo produto, só que a embalagem conferida aqui, o peso, tá certo o peso para você. Bom, pode resolver assim, resolvido lá a parada e tá pronto. Ou então, que a quantia paga pode ser restituída com correção monetária sem prejuízo, caso o cliente possa fazer eventuais perdas e danos. Também você pode reparar, mas faça isso por escrito, né? Ou então que haja um abatimento proporcional à quantidade lá. Então, se era 900, você faz 400 gramas, quanto seria o valor e dá um desconto para ele, né? Bom, pessoal, em qualquer dessas alternativas, né, você pode propor para que o cliente possa, né, qualquer dessas alternativas, você, inclusive, ofertar ao consumidor, né, os seus direitos, em vez que a escolha é dele. Você vai colocar as 4 alternativas para ele e o cliente que vai escolher. Não é você que vai colocar não, tá? Lembra que assim, afinal, essa escolha é do cliente e o consumidor, não é tua. Não confunda isso, porque você pode dizer para ele, mas ele pode inclusive não querer nenhuma delas, tá? E partir para a justiça. Bom, para vocês fazerem revisão desses assuntos, está aí as nossas referências, né? Principalmente aqui, ó, todas as áreas, né? Direito do consumidor tem aqui e tal. E tem das outras áreas também que a gente está tratando com vocês. Mas olha só, pessoal, o nosso muito obrigado e até a próxima.